assunto. Então, nós vamos ler do verso 1 até o verso 6 do capítulo 20 do livro do Apocalipse. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto, pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca da fronte, na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse tempo e por podermos agora estudarmos esse assunto contido na Escritura, podemos entender como a igreja tem discutido, refletido, concordado, discordado durante os séculos a respeito deste assunto, que se refere ao teu retorno, que se refere ao teu reinado. Que o Senhor permita que entendamos tudo o que vamos refletir. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, para que eu seja claro aos meus irmãos e eles possam compreender cada ponto do nosso estudo e eles possam absorver isso, averiguar nas Escrituras se realmente é assim, como bereanos, como assim nos ensina a tua palavra. Sejamos edificados com a tua palavra, fortalecidos, enriquecidos por ela. É o que nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós pensamos a respeito do milênio, devemos considerar que existem basicamente duas posições majoritárias, embora eu tenha dito que existem posições, 4 posições clássicas, mas essas posições estão distribuídas em 2 posições majoritárias. A primeira posição é a posição pré-milenista, ou seja, que haverá um milênio literal de 1000 anos, que Cristo reinará durante 1000 anos. E o seu reinado eterno é depois disso. Então Cristo vem, leva a igreja, e todo mundo vai estar no céu fazendo festa, e na terra vai estar o pau comendo na grande tribulação, e depois Jesus volta, e aí ele reina 1000 anos. E aí depois desse período, Satanás é solto. Então ele faz um grande estrago, e aí depois ele é julgado, vai acontecer o julgamento final, e depois vai se ter a consumação de todas as coisas, o reino eterno. Essa é uma posição pré-milenista, de modo geral, né? Mas não é comum as 2 posições pré-milenistas. Eu vou explicar isso com cautela. E nós vamos ter 2 outras posições que são pós-milenistas. O pós-milenismo, conhecido como pós-milenismo, e o amilenismo. Pós significa depois, né? Então, essa escola diz que Jesus vai voltar depois do milênio. Vai ocorrer o milênio e Jesus vai voltar. O amilenismo, atenção, também é uma posição pós-milenista. Vai haver um milênio e então Jesus vai voltar. Mas há uma diferença.
entre as duas interpretações. E nós vamos ver isso também, certo? Então, quando nós falamos a respeito do pré-milenismo, o primeiro que nós devemos estudar é o pré-milenismo histórico. Quando nós estudamos a história da igreja, vamos perceber que alguns teólogos na igreja antiga, na verdade uma quantidade interessante, acreditavam que haveria um milênio na Terra. Mas eles não eram, como são hoje os pré-milenistas dispensacionalistas, eles não eram pré-tribulacionistas. Eles acreditavam que, embora ocorresse um milênio, fosse ter um milênio literal, a igreja passaria pela grande tribulação. A igreja enfrentaria o anticristo. Algumas características do pré-milenismo histórico era que Cristo dominaria sobre todo o mundo. Então o mundo experimentaria redenção. Isso acontecendo no milênio. As profecias de Isaías então seriam cumpridas e as nações se converteriam ao Senhor no milênio. Uma outra característica dessa escola era que antes do milênio não haveria nenhuma forma de melhora no mundo. Nada ia melhorar, só piorar. A coisa só ia melhorar no milênio. E a volta de Cristo seria repentina. Como nós já dissemos, os pré-milenistas históricos na história da igreja acreditavam que a igreja enfrentaria a grande tribulação. E o Senhor ia sustentar a igreja durante esse período de tribulação. Outra característica do pré-milenismo histórico é que esta posição entende que o povo de Deus é um só, diferente do dispensacionalismo clássico, né? Ou pré-milenismo dispensacionalista, que acredita em dois povos, duas casas. Que Deus tem um povo chamado Israel e que Deus tem um povo chamado igreja. E para o pré-milenismo dispensacionalista, a igreja é um parêntese na história. O plano de Deus é com Israel. Então a igreja dos gentios, que somos nós, é um parêntese. Então Deus resolve essa questão com os gentios e Deus então torna a voltar-se para Israel para salvar Israel como seu povo. Então Deus tem dois povos. Os pré-milenistas históricos não acreditavam nisso. Eles acreditavam que o povo de Deus é um só, e este povo são judeus e gentios. Mas Deus tem um propósito específico para os judeus. Mas não são dos povos. Essa é uma posição interessante. E eles se valem para defender isso em Romanos capítulo 9 até o capítulo 11. Outra característica do pré-milenismo histórico é a insistência também em duas ressurreições. Uma antes do milênio e outra depois do milênio. Nós já falamos sobre isso no último estudo, mas nós vamos voltar a tratar sobre isso no capítulo 20 de Apocalipse. Isso é o pré-milenismo histórico. Os anos se passaram, séculos, né? E então surge o dispensacionalismo. Basicamente, ele nasce em 1825, com John Nelson Darby, e ele começa a se desenvolver através de Darby. Um pastor congregacional teve acesso aos ensinos de Darby. Esse pastor chama-se Scofield, e ele escreve, tinha que ser congregacional, né? E ele escreve a Bíblia Scofield, que eram comentários a respeito das Escrituras, com uma linha dispensacionalista. Esta Bíblia, durante anos, foi o único material que o dispensacionalismo teve. Então, essa Bíblia foi um sucesso tremendo no Brasil. Muitas pessoas tiveram essa Bíblia de estudo, né? Talvez alguns até aqui tenham ainda em casa, lá na biblioteca, né? Então, algumas características do dispensacionalismo é o seguinte. Deixa eu explicar primeiro os termos, né? Primeiro, esse apego à nomenclatura de dispensações. As dispensações são períodos, são vários momentos, e Deus lida de modo específico em cada momento da história com o seu povo.
Então, existem 7 dispensações para o dispensacionalismo. Dispensação da inocência, que é a criação de Adão e Eva. Dispensação da consciência, da expulsão de Adão e Eva até o dilúvio. Dispensação do governo humano, do dilúvio até Abraão. Dispensação da promessa de Abraão até as tábuas da lei dadas a Moisés no Sinai. A quinta dispensação é a dispensação da lei, que vai do Sinai até a cruz. A sexta dispensação é a dispensação da igreja, da cruz até o retorno de Cristo. E a sétima dispensação, qual é? Vocês sabem? O milênio. O milênio é a sétima dispensação. As 3 últimas dispensações são as mais importantes para o dispensacionalismo. Então, isso precisa se cumprir. Todas essas dispensações foram acontecendo durante a história e elas tiveram cumprimentos e elas vão se cumprir até o final, até o milênio. Um problema sério com o dispensacionalismo, dentre vários outros, é que se Deus tratou de forma específica em cada dispensação, é necessário que exista um Salvador para cada dispensação. E a Bíblia diz que há um só Salvador. Então, Deus, como salvaria Deus na dispensação da lei? Pela guarda da lei? Sem a graça? Teremos um problema grande com isso. Como Deus salvaria na dispensação do governo humano, se não fora pela graça? Deus sempre salvou da mesma forma, irmãos. Pela graça. Deus sempre salvou pelo mesmo caminho, Cristo. No Novo Testamento nós temos isso mais claro para nós. No Antigo Testamento temos isso mais velado, mais obscurecido. Mas o Salvador é um só. E o homem só pode ser salvo por meio de Jesus. Os sacrifícios que eram oferecidos, derramamento de sangue, tudo isso apontava para Cristo. E aquele que tivesse fé verdadeira no Deus Salvador seria salvo, assim como Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão foi salvo pela graça. A Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus, né? Foi salvo pela graça. Todos os crentes do Antigo Testamento foram salvos pela graça. Então esse é, basicamente, assim, de forma muito breve, sintética, esse é o dispensacionalismo. Há uma revisão, então, dessa posição. Uma revisão, e precisamos reconhecer isso, ocupada por grandes estudiosos, que é o dispensacionalismo progressivo. Um deles é John MacArthur, que é um dos grandes pregadores do nosso tempo, um homem inteligentíssimo, muito capaz e um grande teólogo também. Então, MacArthur é um dispensacionalista progressivo, Charles Swindoll também, um dispensacionalista progressivo, e existem vários outros grandes nomes que professam esta posição. Então, o que é que diz o dispensacionalismo progressivo? Ele argumenta que os propósitos redentores finais de Deus conferem as mesmas bênçãos redentoras sobre todo o povo de Deus, gentios e judeus. Então a gente já vê que o dispensacionalismo progressivo ele tem uma afinidade com o pré-milenismo histórico e não com o dispensacionalismo clássico, que divide o povo dos povos. Segunda coisa é que o dispensacionalismo progressivo nega a dispensação da igreja seja uma interrupção do propósito de Deus para o povo judeu. Eles dizem, não é uma interrupção. Deus está seguindo seu plano salvador. Está fazendo conforme ele planejou. Também diz essa posição que não haverá, no estado final, separação entre uma classe de elite de judeus, cuja salvação é na terra, e uma classe secundária de judeus e gentios, cuja salvação é no céu. Também não haverá essa separação de judeus e gentios. Então, essa posição enfatiza o progresso da redenção, em vez de enfatizar o progresso da dispensação, que é o que afirma o dispensacionalismo clássico. Então, essa posição modificou várias visões antigas do dispensacionalismo, tentando se aproximar de um pré-milenismo
histórico que muitos teólogos importantes professaram na história. Este é, então, o dispensacionalismo progressivo. Até aqui, tudo em paz? Amém? Então, nós chegamos no pós-milenismo. Já ouviram falar do pós-milenismo? Quem já ouviu falar? Interessante que o pós-milenismo está muito ligado à nossa tradição congregacional. Muitos congregacionais foram pós-milenistas. E isso teve também uma contribuição do momento em que eles viviam. Não podemos negar isso. Mas vamos lá. Para os pós-milenistas, o milênio não é literal e a igreja passará pela grande tribulação. Mas há uma diferença do pós para o amilenismo. E essa diferença está de Cristo voltar visivelmente. O mundo será, antes de Cristo voltar visivelmente, o mundo será amplamente alcançado pelo Evangelho e terá grande prosperidade. Então, depois que o Evangelho avançar no mundo todo, um período de paz vai se instaurar no mundo e quando isso acontecer, Cristo vai voltar. Então, para o pós-milenismo, haverá um tempo de tranquilidade mundial com o avanço da pregação, com o avanço de missões. É interessante que, no período dos puritanos, por exemplo, eles quase que majoritariamente eram pós-milenistas, porque eles acreditavam de fato nisso. Haviam alguns puritanos, por exemplo, que diziam que os Estados Unidos era a Nova Jerusalém, porque o evangelho se espalhou de tal forma ali, a cultura cristã estava tão presente, né? Tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, que ali era o lugar onde Jesus ia voltar. Isso no século XVII, século XVIII. No século XIX, nós temos o avanço das missões modernas. Então, nós temos vários homens sendo levantados por Deus para fazer missões no mundo inteiro, né? Então, a máxima era ganhar o mundo para Cristo. Então, se nós ganharmos o mundo para Cristo, o mundo vai melhorar e Cristo vai voltar depois desse período milenar, né? Então, veja que a perspectiva pós-milenista, ela foi uma grande impulsionadora da obra missionária. Isso não é ruim, não, é bom. Porque ela fazia com que os pastores missionários e a igreja avançassem na propagação do evangelho. Então, se acreditava, por causa daquele período, que o avanço da ciência, o avanço da educação, o avanço de uma cultura muito relacionada ao cristianismo, era uma das evidências de que o mundo estava sendo alcançado pelo evangelho de Deus. Então, haveria um grande período de tranquilidade, que podia ser 1000 anos literais ou mais do que isso, conforme dizem os pós-milenistas. E então, depois disso, Jesus voltaria. Se nós observarmos com atenção a nossa clássica confissão congregacional, a Declaração de Savoy, ela é pós-milenista. Se nós lermos John Owen, John Cotton, por exemplo, que eram congregacionais, eram pós-milenistas. Jonathan Edwards escreveu um livro chamado História da Redenção. Esse livro vai ser publicado agora em português pela editora Vida Nova. Ali é uma defesa do pós-milenismo. Jonathan Edwards, nós sabemos também, era um congregacional. Então vocês estão achando que eu vou dizer a gente tem que crer no pós-milenismo, né? Eu estou dizendo aquilo. O pós-milenismo há muitas coisas boas. Há muito trabalho bom feito por muitos teólogos. E quando nós, por exemplo, respondemos a um pós-milenista da seguinte forma: então, se para você o mundo está melhorando e eu estou vendo só o mundo decaindo, piorando, como é que você me prova que o mundo está melhorando? Eles não gostam desse tipo de pergunta, porque eles dizem o seguinte: você tem que ir para o argumento bíblico. O argumento bíblico mostra que Cristo reinará e se instalará um período de paz, e então ele voltará. Você não tem que estar olhando para a realidade do que você vive na sua cultura e condicionar a Escritura a essa realidade. Você tem que olhar para a Escritura e então ler a realidade, né? Então, alguns grandes pós-milenistas, por exemplo, Archibald Alexander, Charles Hodge, B.B. Warfield também foi um pós-milenista, Rushton, Greg Bunsen, Gary North e Ken Gentry, que escreveu agora há pouco muitos livros sobre
o pós-milenismo, que é um grande teólogo bíblico também. Então, esses grandes teólogos defendiam isso com muita convicção. Então, o pós-milenismo dizia que o milênio ocorrerá antes da segunda vinda de Cristo. E esse número não é necessariamente literal, não necessariamente 1000 anos. Isso pode se estender um pouco mais. Eles diziam também que haverá uma conversão dos judeus em massa durante o período do milênio. O pós-milenismo é majoritariamente uma posição reformada, está dentro da compreensão reformada de escatologia. Eles diziam também que a prisão de Satanás é a completa interrupção da atividade satânica no mundo. É assim que o evangelho prosperará universalmente. Então, isso se dará no milênio. Por que o mundo vai desfrutar de uma grande paz? O pós-milenista vai dizer que Satanás vai ser preso. Então, ele não enganará as nações mais. Por isso que o evangelho vai se espalhar de tal forma que o mundo desfrutará de paz, porque Satanás não estará agindo e ele terá uma interrupção completa do seu trabalho. Ou seja, ele ficará completamente imóvel. O amilenismo vai discordar disso. E o último ponto que eles afirmam, quer dizer, que eu listei, né? Tem vários outros aqui, mas que eu listei, ele diz o seguinte: os sinais de oposição a Cristo e ao Evangelho se darão antes da era milenar. Isso quer dizer que o pós-milenismo é o que nós chamamos de preterista. Isso é diferente também do amilenismo, que vai dizer que os sinais da volta de Cristo se darão no milênio. Então, lá no começo do nosso estudo, na apostila que eu mandei para os irmãos, nós vamos ver que existe um quadro, né? E que quando nós falamos de amilenismo, nós estamos falando da vinda de Cristo, da primeira vinda até a segunda, no amilenismo. Quando nós falamos no pós-milenismo, nós estamos falando aqui. Haverá um momento aqui, que será o milênio, que a terra desfrutará de paz, Satanás será preso, e então o mundo experimentará o avanço da pregação. Então, depois, Jesus vai voltar. Depois desse período de paz. Então, vamos para o amilenismo. Primeiro, vamos lidar com o termo, né? Porque a significa não. Não é? Amilenismo significa não milênio. Mas não é isso que a posição diz. O termo é um pouco infeliz, né? Embora no tempo em que ele foi empregado, tinha um sentido para aquilo. Mas o amilenismo não é que não vai haver milênio. Na verdade, o amilenismo diz que não vai haver um milênio literal de 1000 anos. Esse é o significado do termo amilenismo. Ele não é contra um milênio, ele é contra um milênio literal defendido pelos pré-milenistas. Então, é preciso que a gente tenha essa definição, né? Alguns vão tentar redefinir, chamar de milenarismo. É melhor deixar o mesmo nome, porque a confusão já é tão grande no meio da escatologia que se você mudar o nome vai piorar ainda mais, né? Então, é melhor deixar milênio. Então, vários teólogos defenderam essa posição. Por exemplo, William Hendrickson, Hermann Bavinck, Berkhoff, Anthony Hockman, Cornelis Vennemann e muitos outros, né? Berkhoff diz o seguinte sobre esta posição. Aí no material que eu mandei para vocês, na página 8, eu descrevo isso. Berkhoff diz o seguinte: como o nome indica, o conceito amilenista é puramente negativo. Afirma que não há suficiente base para a expressão de um milênio e está firmemente convencido de que a Bíblia favorece a ideia de que a presente dispensação do reino de Deus seguir-se-á imediatamente o reino de Deus em sua forma consumada e eterna. Veja o que Berkhoff está dizendo. Está dizendo o seguinte, trocando em miúdos: Jesus voltará, e quando ele voltará, já vai acontecer daí para frente o estado eterno. Na volta de Jesus, vamos ter o juízo final, a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos. Depois disso, juízo final e eternidade. Não vai ter um período depois da volta de Jesus, para depois vir a consumação. O amilenismo não pensa dessa forma. Continuando aqui. Está ciente do fato de que o reino de Jesus Cristo é apresentado como eterno e não temporal. E aí tem várias referências bíblicas. E de
e de que entrar no reino do futuro é entrar num estado eterno, é entrar na vida. Mateus 18, 8 e 9. E ser salvo. Marcos 10, 25 e 26. Alguns pré-milenistas dizem que o amilenismo é um conceito novo e uma das novidades mais recentes. Mas o certo é que isso não se harmoniza com o testemunho da história. O nome é de fato novo, mas o conceito ao qual é aplicado é tão antigo como o cristianismo. Teve pelo menos o mesmo número de defensores que teve o quiliasma, que era uma posição antiga, escatológica. Sempre foi o conceito mais amplamente aceito. É o único que vem expresso ou implícito nas grandes confissões históricas da Igreja e sempre foi o conceito predominante nos círculos reformados. Então, mais algumas características aqui do amilenismo abaixo. Os sinais dos tempos, incluindo a oposição ao Evangelho e ao povo de Deus, são realidades do presente e do futuro. Por exemplo, tribulação, apostasia, espírito de anticristo. Isso vai acontecer agora, isso vai acontecer mais para frente, até quando Jesus voltar. O pós-milenismo não acredita nisso. Né? Ponto 2, eu digo aí, todo o período entre a ascensão de Cristo e seu retorno verá um contínuo conflito. Para o amilenismo não haverá paz total para a igreja entre a vinda de Cristo e o seu retorno. A igreja sempre terá dificuldades, sempre enfrentará problemas e tribulações e perseguições, até o retorno de Cristo. Então, nesse sentido, o amilenismo é pessimista. Não vai melhorar. Não vai melhorar. Né? O pós-milenismo vai melhorar. A coisa vai ficar boa. O evangelho vai se espalhar, vamos ter uma paz aí instalada. Terceiro ponto aí, eu digo que o amilenismo difere do pós-milenismo também no sentido preterista de Mateus 24. E ali diz que os sinais, eles dizem que os sinais se deram antes do ano 70. Os pós-milenistas vão dizer isso, né? Todos os sinais de Mateus 24 já se cumpriram antes da destruição do templo de Jerusalém. O amilenista não concorda com isso. E capítulo 19 e 20 de Apocalipse não podem ser lidos em ordem cronológica. Se você lê em ordem cronológica, você tem uma bagunça. Você não consegue explicar como é que as coisas acontecem. Porque a cada ciclo das sessões do Apocalipse, no final de cada ciclo, você tem a destruição do mundo. Haja mundo para destruir, né? Você já teve essa impressão, não? Lendo o Apocalipse? Ao final dos 7 selos, ao final das taças, ao final. Quanto mundo tem para destruir? Porque é coisa para destruir. Não são ali várias destruições, são a mesma destruição. A história está sendo recontada e vários acréscimos são colocados na história. Né? A gente também é assim, mas é mais comum na literatura apocalíptica do que no nosso tipo de literatura. Né? A gente já lê uma coisa querendo todos os detalhes. Para esse escrito, não. E nós devemos nos lembrar algo importante no livro do Apocalipse. Abra lá no capítulo 1. Capítulo 1. Veja só. Verso 1. Revelação de Jesus Cristo. A palavra revelação é Apocalipse. Então, a palavra Apocalipse significa revelação. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras e guardam, pois o tempo
está próximo. Observe que no verso 3 há um indicativo aqui litúrgico. Esse livro era lido no culto. Esse livro foi escrito para a igreja, para que fosse lido para a igreja, ou para as igrejas. Isso também explica o fato de termos aqui as 7 igrejas do Apocalipse. Então, bem-aventurado aquele que lê, o liturgo, a ideia imediata é essa. Para nós, hoje, também somos bem-aventurados, né? Quando nós lemos. Mas bem-aventurado o liturgo, aquele que conduz a liturgia. Bem-aventurado, o que mais? O que ouve. Aqueles que estão no culto, estão ouvindo a leitura das Escrituras. E depois, bem-aventurado, os que guardam. Então, esse livro era lido. Lembremos que naquele período não existia isso. Os crentes ouviam a palavra lida. E eles deviam guardar o que liam. Essa era a cultura. Então, todas as vezes, não era, na igreja primitiva, não era como nossa liturgia hoje, do ponto de vista da leitura. Se você ler 40 versículos, os crentes ficam cansados. Meu Deus, para que um texto tão grande a gente lê tanta coisa? Não pode ser um versículo só, não. Se liam sessões inteiras. Então, na outra semana, se leria outra sessão do Apocalipse, que recontaria a sessão anterior e daria mais detalhes da sessão atual. Essa era a ideia da literatura desse livro. Então, se eu digo a vocês hoje, irmãos, o capítulo 20 de Apocalipse tem várias interpretações. São várias escolas de interpretação na escatologia que abordam esse capítulo. Amém. Aí eu terminei minha fala aqui. Aí amanhã eu digo, irmãos, o livro de Apocalipse tem várias interpretações. Várias escolas interpretam diferente esse capítulo. Pré-milenismo histórico, pré-milenismo dispensacionalista, dispensacionalismo progressivo, o pós-milenismo, o amilenismo. Foi a mesma coisa? Foi, não foi, né? Foi, mas eu acrescentei. Se eu dissesse no outro dia, na outra semana, irmãos, contando tudo de novo, né? As escolas são essas e tal, mas agora nós vamos ver questões relacionadas ao texto do Apocalipse. Eu recapitulei, mas eu continuei. E essa é a forma de você ler Apocalipse. Se você lê Apocalipse tentando encontrar uma perfeição cronológica, depois disso é isso, depois disso é isso, depois disso é isso, depois disso é isso, você não vai entender nada. Mas isso é o que tenta fazer o pré-milenismo, é o que tenta fazer o dispensacionalismo, e é o que tenta fazer, muitas vezes, o pós-milenismo também. Então, daí a importância de nós observarmos o capítulo 20 com muita atenção. Então, agora nós vamos para ele de novo e vamos voltar os nossos olhos para esse capítulo. E vamos ler outros textos também que vão nos ajudar a entender esse capítulo. Vamos ler do verso 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Veja a visão. Ele viu um anjo descer do céu e tinha na mão a chave do abismo e uma corrente. O verso 2 diz, ele segurou o dragão. Quem era o dragão? Antiga serpente, que é o diabo, Satanás. E prendeu o dragão. Prendeu como? E a corrente prende Satanás? Satanás é um espírito. Como é que uma corrente prende o diabo? Prende? Vocês acham? Vocês conseguem amarrar o vento com uma corrente, com uma corda? Eita, amarrei o vento. Há quem tente, mas não consegue. É metafórico. Corrente aqui, quando você lê o texto, você já é obrigado a entender que não é literal. Corrente não é literal. O que é que corrente quer dizer aqui? Aprisionamento,
poder de quem está aprisionando. Então o anjo tem a chave, o anjo tem a corrente, e ele segura o dragão, e ele prende o dragão por quanto tempo? 1000 anos, certo? Então, Satanás está preso 1000 anos. Amém? Entendemos? Certo, irmãos? De acordo com o texto, o diabo está preso por 1000 anos e o anjo prendeu ele. Vocês têm certeza? Tem que ter, o texto não está dizendo, né? Ela tem que entender o que, é que o texto está dizendo com esses 1000 anos. Veja o versículo 3. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele. Para que, o que é que significa o selo? A Bíblia diz que nós somos selados também. Selo é um símbolo de pertencimento ou de controle. Então, Satanás foi preso, ele foi preso no abismo, foi fechado o abismo e pôs um selo sobre ele. Se lembram que colocaram um selo também no túmulo de Jesus? Né? Estava lacrado. Não podia ser violado. Tinha uma autoridade que comandava aquilo. Por isso que tinha guarnição na frente do túmulo. A ideia é paralela. Você vai entendendo a Escritura com a Escritura. O texto vai dizer então, para que não mais enganasse as nações. Então, Satanás foi preso para quê? Observe. Ele foi preso para que não mais engane as nações, até que se completaram os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um tempo. Certo? Guarde aí Apocalipse 20. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus 12, 29. Mateus 12, 29. Se algum irmão quiser ler em voz alta, me ajuda. 12, 29 de Mateus. Qual era o contexto aqui? Jesus em discussão com opositores ao seu ministério, que o acusavam de fazer a obra pela autoridade do diabo. Então Jesus diz: como pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? Quem é que entra na casa do valente? Cristo. Quem é o valente? Satanás. E quem amarra o valente? Jesus. É o que ele está dizendo aqui, que é ele que amarra o valente. Então ele entra na casa do valente, saqueia a casa porque ele amarrou o valente. Então o valente viu um valente mais valente do que ele. Né? Então quando nós observamos aqui a palavra amarrar, amarrar é a mesma palavra que está em Apocalipse 22. É a mesma palavra. Jesus está dizendo que está amarrando o valente lá. Não é na segunda vinda, é lá. Ele estava amarrando o valente. Então, desde o seu ministério na terra, pregando o evangelho, o texto de Mateus está nos dizendo que o valente está como? Amarrado. Exato. Vamos ver outro texto. Lucas 10, 17 e 18. Sim. 12, 28, né? Perfeito. Vou voltar para esse texto. 10, 17 e 18. Então regressaram os 70, possuídos de que, irmãos? De alegria, e disseram o quê? Senhor,
Tipo, estava empolgado, né? Senhor, a gente foi e sai. E eles saíram. Em teu nome eles saíram. E Jesus respondeu o quê? Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Veja o contexto. Nós ordenamos aos demônios que eles parassem de atuar. E eles pararam. E aí Jesus diz: Eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Isso está relacionado. Isso está relacionado ao impedimento do avanço da obra do diabo. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem era a luz das nações no Antigo Testamento? Israel. Vimos isso já em Romanos. Os oráculos de Deus estavam com o povo judeu. Né? Então, se alguém quisesse adorar o Deus de Israel, tinha que ir para onde? Para Israel. Aí você tem o livro de Jonas. Você diz assim, mas Deus enviou Jonas para Nínive. Então, às vezes, muitos missiólogos, né, usam esse texto, essa passagem do livro de Jonas, já para falar da missão de Deus, da preocupação de Deus em alcançar outras nações. Ok, isso pode ser feito, pode-se ir por esse viés. Mas o livro de Jonas está revelando mais do que isso. Deus está envergonhando o povo judeu quando ele salva os ninivitas. Deus está dizendo assim, vocês me desobedecem, vocês não têm compromisso com a aliança. Mas eu salvo o povo que eu quero. Veja só, eu vou mandar um profeta meu, no meio de um povo cruel, terrível, e eu vou salvar aquele povo. Ele vai pregar, o povo vai se arrepender e eu vou salvar. E Deus prova para Israel o que ele pode fazer no coração pecador quando ele salva o povo de Nínive. Mas comumente quem cria no Deus de Israel tinha que ir à nação de Israel. Eram os prosélitos. A mesma coisa vai se dando em outros lugares do Antigo Testamento. Mas quando nós observamos o que Jesus diz a respeito de sua obra, a respeito do seu reino, então quando Jesus fala do reino em vários lugares no Evangelho, Jesus não está falando em todos os momentos de um reino final, consumado, certo? Em alguns momentos ele fala da restauração, né? Da regeneração. Mas em outros momentos não. Vamos voltar lá para Mateus 12. Veja só, no verso 29 nós lemos que ele amarra o valente. Certo? Ok? Lembram? Ele amarra o valente. Lá em Apocalipse nós lemos que o reino milenar acontece quando Satanás é amarrado. Não é assim que nós lemos? Ficou preso durante 1000 anos. E aí o verso 28 nos diz o seguinte: Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Note que isso aqui está em total harmonia com Apocalipse 20. O que eu quero dizer com isso? Que o milênio está acontecendo. O milênio está acontecendo. E Satanás está amarrado. Quando nós falamos de Satanás preso, não estamos falando dele completamente inutilizado. Ele está amarrado, de acordo com o Apocalipse, é que ele não pode mais enganar as nações. E por que ele não pode mais enganar as nações como fazia no passado? Por causa de Jesus. Porque antigamente os oráculos de Deus estavam apenas em Israel. Mas agora o mundo se espalhou, o evangelho se espalhou por todo o mundo. Então ele não pode mais enganar as nações como ele fazia. Porque a luz das nações é Cristo. Então, nesse sentido, Satanás está preso. Mas vamos ver mais. Exatamente. Ele reina. Há reino quando o rei está, né? Vamos para João 12, 31 e 32. O 32. 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 32
Quem quiser ler, pode ler. João 12, 31 e 32. Jesus falou isso quando? Antes da crucificação, né? Veja o que ele diz. E agora o seu príncipe será expulso. Quem é o príncipe do mundo? Satanás. A palavra expulso aqui é a mesma palavra para expulsar em Apocalipse 20, verso 3. É a mesma palavra no grego. Claro, nós devemos reconhecer que interpretar Apocalipse não é fácil, né? Não é fácil. É o texto mais difícil das Escrituras. Né? Lutero, por um tempo, não queria nem saber de Apocalipse. Né? João Calvino disse: não vou pregar nele porque não é o tempo para isso. Lutero tem algumas dificuldades muito grandes com o Apocalipse. E com outros livros, né? Das Sagradas Escrituras, como Tiago, por exemplo. Chamava Carta de Palha, né? Veja só, irmãos. Para que a gente vá amarrando mais as informações aqui, vamos ler ainda Hebreus 2,14. Depois a gente vai ler Colossenses 2,15. Veja bem, Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou. Para quê? Por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Quando ele destrói o poder da morte que o diabo tem, ele faz o quê com o diabo? O amarra. O amarra. Né? Então, quando um crente vai dizer assim, está amarrado, já está há muito tempo, meu irmão. Já está há muito tempo. Colossenses 2,15. Vocês encontraram, irmãos? Amém? Está aqui na frente. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo. O que é que diz agora? Quem são os principados e potestades? Os poderes do mal. Os poderes do mal. Forças da maldade. Então, a Escritura diz que Jesus triunfa deles na cruz. Jesus amarra o poder de Satanás. Isso não quer dizer, repito, que Satanás não tenha ação no mundo. Ele tem, mas não absoluta ação. Porque a igreja está na terra. Exato. Procurando a quem possa tragar, né? Agora vamos voltar lá para Apocalipse 20. Vamos observar o texto. Vamos perceber que no versículo 3 que ele está amarrado para não enganar mais as nações, e a ideia é não enganar como enganava anteriormente, não é? Quando você observa a própria história da humanidade, quando as missões cristãs vão chegando nos lugares, aquele lugar, não podemos negar isso, talvez eu seja um pouco pós-milenista aqui, ele vai avançando. Culturalmente ele avança. Em vários aspectos ele avança.
quanto mais o cristianismo é subtraído de uma nação, de uma cultura, de uma cidade, mais o caos avança. Porque Satanás tem mais poder para isso. Mas ele não tem o poder que tinha antes de Cristo encarnar. Ele não tem mais toda aquela liberdade, porque ele está detido. Ele é um cão na coleira de Deus. Então ele está amarrado. Ele vai, mas ele está amarrado. Sim. Totalmente. O quadro europeu é terrível, né? Mas se você olha por outro prisma para a Europa, e a gente percebe que podia ser bem pior, e porque não é bem pior, porque Deus impede. A gente pode ilustrar isso na Escritura de várias formas, né? Nos lembremos daquele caso que Abraão cedeu sua esposa para um segundo rei, né? O primeiro foi Faraó e depois para outro rei. E Deus deu um sonho ao rei. Lembram disso, irmãos? Deus disse: se você tocar nela, eu mato um bocado de gente aqui, eu acabo com tudinho. Eu destruo seu reino todo. Então Deus impediu o rei de avançar com o desejo pecaminoso do seu coração. Né? Da mesma forma, Deus impede Satanás de agir mais. Ele só vai até onde Deus permite. Olhamos para o livro de Jó. Vemos também que há uma limitação imposta por Deus a Satanás. E isso vai aumentar exponencialmente com a vinda de Cristo. Ele é detido, ele é impedido. Esse é o sentido de Satanás estar amarrado. Então, quando alguém zomba do amilenismo, dizendo, eles dizem que Satanás está amarrado. Aí a desgraça feita no mundo. Como é que Satanás está amarrado? Porque tu não visse ele solto, abençoado. Porque se tu visse ele solto, aí tu ia ver o que era desgraça no mundo. Mas o texto vai dizer que haverá um período que ele será solto. Né? Que é nesse momento que antecede a vinda triunfal de Cristo. Vamos continuar lendo aqui. Veja o verso 4. Com atenção. Vi também tronos. João viu isso aonde? Sim, mas os tronos estavam aonde? Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados. Eles estavam onde, os decapitados? Por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Então, esses morreram no período da grande tribulação, decapitados. E João vê eles aonde? No céu. Né? Esse é o que o texto está dizendo. E diz o texto seguinte: e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quem viveu e reinou com Cristo 1000 anos? Certo. E o texto diz assim, em algum lugar aqui: e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos na terra. Não diz, de jeito nenhum. Nem metaforicamente, nem literalmente. O reino de Cristo milenar se dá no céu. Cristo reina do céu. Esta é a diferença do pré-milenismo, que acreditam que Cristo vai reinar da terra. Ele voltará e reinará da terra durante 1000 anos. Mas aqui o texto não diz que ele está reinando da terra. O texto diz que ele está reinando do céu. E os decapitados reinam com Cristo, nesse período de 1000 anos. Isso não quer dizer que eles viveram 1000 anos, mas eles são partícipes desse reinado milenar de Cristo. Veja o verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completaram os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Veja como fica lógico.
os mortos não foram ressuscitados até que os 1000 anos acabassem. Então, quando os 1000 anos acabarem, o que é que vai acontecer? Cristo volta. Então, por que eles não reviveram? Porque Cristo ainda não voltou. E segundo nós aprendemos com Paulo, na volta de Cristo, os mortos ressuscitarão primeiro. Então, é assim que entendemos o verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. E aí os pré-milenistas, né, vão dizer, existem duas ressurreições, a dos ímpios e a dos justos. A primeira é a dos crentes, antes do milênio. A segunda é a dos justos, depois do milênio. Mas não é isso que o texto está dizendo. Vamos ler com atenção. Bem-aventurado, 6. E santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Ok, então, falamos isso semana passada, vou recapitular. A forma de entendermos corretamente o texto é pegando esses dois termos. Primeira ressurreição e segunda morte. Por que João não fala de segunda ressurreição e de primeira morte? Vamos perceber que como João está usando a linguagem aqui. O que é a segunda morte? A morte eterna, espiritual. Juízo de Deus sobre os homens ímpios. Esta é a segunda morte. Qual é a primeira morte? Física. Primeira morte, segunda morte. É isso? Vamos lá. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Estes que ressuscitaram na primeira ressurreição, a segunda morte não tem autoridade sobre eles. Quem são esses? Salvos. Então a segunda morte é o quê? Condenação. Não é? E a primeira ressurreição é o quê? Veja, os que ressuscitaram na primeira ressurreição não passaram pela segunda morte. A segunda morte é uma condenação. E a primeira ressurreição é o quê? A salvação. Paulo fala em Colossenses 3, se vocês foram ressuscitados em Cristo. A salvação é uma ressurreição. Fomos vivificados. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Né? Então, o crente não passa pela segunda morte. Qual é, então, a segunda ressurreição? Exato. Quando os justos e os ímpios... Primeira ressurreição, estamos falando de algo espiritual. Salvação espiritual. Segunda ressurreição, segunda morte, estamos falando de condenação espiritual. Segunda ressurreição, estamos falando de ressurreição física. Primeira morte, estamos falando de morte física. Esta é a forma de entender o texto. Sim. Vamos lá. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram. Esta é a ressurreição física. Entendeu? Então, continua o texto. Esta é a primeira ressurreição. Os que vão ressuscitar fisicamente para Deus é os que ressuscitaram espiritualmente para Deus. Então, quando nós dizemos aqui, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Esta ressurreição física só acontece por causa da primeira ressurreição espiritual. Se não houvesse essa ressurreição espiritual, não reviveriam para Deus, fisicamente. Então, nós percebemos que João vai jogando com termos.
Então, quando Cristo voltar, na segunda vinda, nós teremos em primeiro plano a ressurreição dos mortos. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. A ideia de arrebatar ali é Deus tomar. Deus ressuscita os mortos e transforma eles, e depois Deus transforma os vivos e glorifica eles como glorificou os mortos, né? Então isso vai se dar na segunda vinda. Vamos ver aqui, irmãos, vejam o verso de número 11 do capítulo 20. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos, que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos, que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então perceba que o verso 13 explica o verso 6. O que é a segunda morte? O lago de fogo. É a condenação, né? Verso 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado dentro do lago de fogo. Dentro. Veja a palavra. Foi lançado dentro. Não é uma questão de Deus deixar, é uma questão de Deus lançar. Quem não tiver escrito no livro da vida. E aquele que está escrito no livro, o nome não se apaga de lá não, viu? Já viu? Acaba se convertendo. Diga, ore, vá. Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Passou 10 anos fora e voltou. Vá, diga, Senhor, escreve de novo meu nome no livro da vida. Ia ter que ter um anjo apagador, né, irmão? Se ficasse lá a vida toda apagando, escrevendo o nome do povo que sai e volta. É um corretivo celestial. Não existe isso. Querem perguntar, irmãos? Comentar? Muitas. Infelizmente. E subestimam a obra salvadora de Cristo, né? Afirmando que um crente pode se salvar e manter-se, pode se salvar, pode se perder, pode se manter perdido e pode querer se salvar de novo. E Deus só obedece essa vontade do homem. Os 1000 anos estão acontecendo. Já estão acontecendo. Esse número é simbólico. Simbólico. Os 1000 anos são períodos simbólicos. Nós não precisamos contar até o último ano. Acabou o último ano, então Jesus vai vir agora. É um período inteiro, é um período simbólico da primeira vinda até a segunda. 1000 anos significa isso. Então o Apocalipse é cheio de símbolos. Então a corrente que prende o dragão não é literal. Sim, sim. Exato. Porque aí é a segunda vinda. Então, depois da segunda vinda, o que é que acontece? Semana que vem a gente vai estudar. Na segunda vinda, haverá o juízo final. É o que o verso 11
ao 15 está dizendo. Deus julgará. Então, o que ocorrerá? A Nova Jerusalém descerá, os ímpios lançados no lago de fogo. E a igreja, o povo de Deus, na terra restaurada. Por isso que João vai falar novo céu e nova terra, no capítulo 21. Então, reinaremos com Cristo para sempre. Agora, um reino eterno, não mais os 1000 anos. Um reino eterno na terra. Toda a criação, a igreja, o próprio Deus, o Espírito Santo, né? A Bíblia diz que no final Cristo entregará a noiva ao Pai, né? É uma figura maravilhosa. Pastor Pedro. Pastor Pedro está dizendo que o versículo 6 do capítulo 20, que diz: E de Cristo e reinarão com ele 1000 anos, nos leva até o capítulo 1 de Apocalipse, verso 5 e 6. Nos libertou dos nossos pecados. Exatamente. Já estamos com Cristo. Quando nós falamos da doutrina de Cristo, nós falamos em um dos pontos sobre os ofícios de Cristo: sacerdote, rei e profeta. E Cristo comunica isso à igreja. Em menor grau, mas ele comunica isso à igreja. O profeta é aquele que fala da parte de Deus para os homens. O sacerdote é aquele que fala da parte dos homens a Deus. E o rei vai gerindo toda a criação. Adão era uma espécie de rei menor, um vice-regente. Deus comunica isso à igreja. Nós vamos observar claramente nas Escrituras. Na igreja não existe profeta no nosso tempo, mas a mensagem da igreja é profética, porque ela fala da parte de Deus para os homens. Na igreja não tem um sacerdote, como no Antigo Testamento, mas a igreja é um reino de sacerdotes. Então nós já estamos reinando com Cristo nesses 1000 anos, é o que o pastor Pedro acabou de falar. Exato. Exclusiva de Deus. Exato. Em sacerdócio real. Então, quando Cristo voltar, que se instaurar o novo céu e nova terra, teremos ali um reino consumado. A obra da redenção foi completamente concluída. Então, o pecado já não existirá mais. Nesses 1000 anos acontecerá pecado, tribulação, apostasia, anticristo. Mas no reino eterno, não. Não tem mais o pecado. O pecado foi extirpado completamente. Não funciona assim. O controle já existe. Ele já está amarrado. E a coisa avança porque ele está amarrado. A forma que você raciocinou o inverso. Sim, para os não salvos, ele é o pai. Ele é o pai deles. É isso que a Bíblia diz, né? É. Avança. Ele avança. O poder dele, estou entendendo o que você está dizendo. O poder dele vai diminuindo nas nações. Exatamente. Ele não tem mais o poder que tinha para enganar as nações.
Então, quanto mais a igreja avança, mais vemos o poder de Deus triunfando e o poder de Satanás se escondendo. Exato. Mas ele já está amarrado. Não é porque a igreja avança que ele fica inutilizado. Ele já está inutilizado. Cristo fez isso. Entendeu? Mais alguém? Stephanie? Então, isso vai acontecer justamente naquela ascensão do anticristo, naquele período de grande tribulação. Então, ali nós vamos ter uma investida de Satanás. Ali é esse final do milênio, né, que vai anteceder a volta de Cristo. Então, o grande sinal que vai anteceder a volta de Cristo é o anticristo. Por pouco tempo. Foi. Ele vai. Sim. Os números têm vários sentidos. Então, por exemplo, o Apocalipse vai dizer no começo do livro os 7 Espíritos de Deus. É o único lugar que nós vemos isso. Então, onde é que Deus tem 7 Espíritos? Como é que a gente entende isso? Por que o número 7 está sendo aplicado a Deus e dizendo que Deus tem 7 Espíritos? Quem são os 7 Espíritos de Deus? Isso também é simbólico. Isso se refere ao Espírito Santo e o número 7 se refere ao número da perfeição da obra divina. Então, fala da obra do Espírito Santo, inclusive de revelar tudo isso de modo perfeito. Então, quando a Bíblia vai falar, por exemplo, de que Jesus morreu no 6º dia, né? E ele passou quantas horas na cruz? 6. E o homem foi criado em que dia? Em que dia da semana? No 6º dia. E qual é o número da besta? Porque é número de homem. O número 6 é o número de homem. Então, o 6 é metafórico. Ele tem um significado. Então, o número da besta é 666 porque ele é um homem. O anticristo era um homem levantado por Satanás, né? O homem foi criado no 6º dia. Jesus morreu no 6º dia. 6 horas na cruz. Jesus era homem e era Deus. Era a união das duas naturezas, né? Então, aqui, mais uma vez, aparece um número de modo metafórico. Existem outros lugares da Bíblia que o número não tem sentido. O número aparece apenas, né? Então, não podemos entender qualquer número absolutamente como um significado revelacional. Então, quando Deus diz qual é a medida da cortina, então, qual é o sentido espiritual da medida da cortina? Não vai ter. É uma medida que Deus determinou. Eu quero que seja isso aqui, pronto. Mas existem outros números que eles vão se repetindo, eles vão se mostrando. Então, por exemplo, o número 1. Isso é muito relacionado a Deus. Deus é um, o único Deus, né? O número 3, relacionado à triunidade de Deus. O número 5 muitas vezes vai aparecer no Antigo Testamento, relacionado à ação da graça de Deus. Mas nós devemos ter cuidado para não espiritualizar certas numerações achando que elas são revelação. Quando o número tem um significado, a Bíblia vai enfatizá-lo. Não vai ser aleatório assim. Isso aqui não vai se repetir várias vezes de modo aleatório. Na verdade, na Bíblia, nada se repete de modo aleatório. Deus tem alguma coisa a dizer através daquilo, né? Com os números. 144 mil. 144 é múltiplo de que número? 12? Quantas tribos tem Israel? Quantos apóstolos? A Bíblia diz que João viu 24 anciãos. Por que 24? Representando a igreja nas duas dispensações, o Antigo e o Novo Testamento. Significa. Significa.
o reinado de Cristo, o reinado perfeito de Cristo, da sua primeira vinda à sua segunda vinda. Significa isso. Não, não deu. Se desse, ele tinha voltado. O reino de Cristo termina, o reinado milenar termina quando ele volta. É ali quando termina. Né? Então, no texto que a gente leu de Mateus 12, 28, vamos ver Jesus dizendo que o reino começou. Mas esse reino só se conclui, com base em Apocalipse 20, quando o rei volta. Então veja o Apocalipse 19, verso 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiram-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada. O que é isso aqui? A palavra. Né? Uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Isso aqui é o quê? Por que uma espada afiada para ferir as nações? Isso tem a ver com o quê? Isso tem a ver com o versículo 11 do capítulo 20, até o 15, com o juízo final. Então percebe que isso aqui não pode ser cronológico. Está falando da mesma coisa. Está recontando a história. Então, o versículo de número 15, né? E ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos. Aonde? No lago de fogo, que é o juízo final, né? Que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Essa aqui é a volta de Cristo, que é contada aqui. Mas ela também é contada de outra forma no capítulo 20. Então, o reinado milenar acaba quando Jesus volta. Então, nem o número é para ser contado, porque não tem como a gente contar. O reinado milenar, a ideia não é a gente partir do ano 1, onde Jesus nasceu, ou no ano 0, né? Onde Jesus nasceu. A ideia é que é um número perfeito. Deus estabeleceu um período. A ideia é essa. Deus estabeleceu um período. Então, quando o texto vai dizer em Salmos que um ano para Deus, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, a ideia é que Deus estabeleceu o tempo. Ele estabeleceu o tempo. A ideia dos 1000 anos é um tempo determinado por Deus. Diga, Lucas. Em que versículo 4 do 20? Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda almas, as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ok. O que é a marca da besta? Deixa eu... Uhum. Então, o que é a marca da besta aqui? Primeiro a gente desfazer todas aquelas ideias, né, de que é um chip, que é o chip do cartão de crédito,
É um chip que vão botar na gente aqui, na testa, na mão, que lá não sei aonde, na Europa já estão botando na mão. O QR Code, celular, marca da besta, né? Não é. É primeiro, nem código de barra, né? Primeiro a gente tem que entender a linguagem bíblica. Apocalipse, ele é um gênero interessante e surge basicamente no exílio, né? Daniel já é um livro apocalíptico, a segunda parte de Daniel. Então, o livro é cheio de figuras, cheio de diálogos com outros textos. Quando a gente vai ver no capítulo 6 os cavalos, isso já está aparecendo lá em Zacarias. Quando a gente vai ver várias visões de monstros, de besta, fera, não sei o que lá, isso já vai aparecer em Daniel, vai aparecer em outros lugares. Então, Apocalipse vai dialogando com outros textos. Se você ler o capítulo 4 de Apocalipse, você vai ver que dialoga com Gênesis. Então, veja só. Abra sua Bíblia aí, abramos as nossas Bíblias em Deuteronômio 6. E eu vou falar qual é o meu entendimento, basicamente, a respeito disso. Vamos ler do versículo 4, 6 e 4. Não, vamos ler do primeiro. A gente vai ler do primeiro até o de número 9. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Veja, então, para que Israel desfrutasse dessa provisão dita no verso 3, o que é que Israel tinha que fazer? É isso que Deus está dizendo, né? Guarda os mandamentos, os estatutos. Se guardar, você vai entrar na terra, eu vou abençoar. O verso de número 4 diz: Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. A ideia de ouvir aqui está muito relacionada à palavra guardar. Internalize isso e faça isso o motivo de sua vida. O verso 5 diz: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Então veja, guardar, ouvir, amar. Observe os verbos. Guardar, ouvir, amar. Então Deus abençoará se eu guardar, ouvir, amar. Deus me dará o sustento se eu fizer isso, né? Deus me abençoará graciosamente se eu for obediente a Ele. Não porque eu mereço, mas porque Ele se agradará em me abençoar. Por quê? Porque guardar, ouvir e amar significam basicamente na prática que eu pertenço a quem? A Deus. Eu pertenço a Deus. Então eu guardo, eu ouço e eu amo. Verso 6. Estas palavras que eu te ordeno estarão aonde? No teu coração. Elas devem estar no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal. Aonde? Aonde? Na tua mão. E te serão o frontal dos teus olhos. Mão, testa. Né? A palavra deve ser atada à sua mão e à sua testa. Por quê? Ela deve dirigir o que você pensa e ela deve dirigir o que você faz. Ela governa os seus pensamentos e ela governa as suas ações. Aqueles que tiverem a marca da besta terão Satanás governando sua mente e suas ações.
Aqueles que não aceitaram a marca da besta, que não se submeteram ao diabo. Marca da besta é isso. Né? Eu já contei a vocês a história, né? Acaba que ligou para o pastor 3 da manhã, perguntando quem era a besta-feira do Apocalipse. 3 horas da manhã. Aí o pastor disse, é você, meu irmão, ligando para mim essa hora. A besta-feira é você. Isso é hora de você ligar para mim para perguntar isso. Coitado do irmão, rapaz. O bichinho só queria tirar uma dúvida. Você é um pastor ruim de falar um negócio desse com o irmão. O que deu um cabo ligar 3h30 da manhã? Não, foi eu não. O pior é que quando eu conto essas coisas, tem umas figuras na igreja que mandam mensagem para mim 3 da manhã. Pastor, quem é a besta-feira do Apocalipse? Né? Então, esse é o meu entendimento a respeito da marca. Essas linhas teológicas que ficam tentando codificar as coisas, né? Então, vai vir um ataque a Israel da Rússia, não sei o que lá, porque uma palavra hebraica deu origem ao nome Rússia. Então, começa a fazer vários malabarismos com o texto para querer agendar todo o processo que vai anteceder a volta de Jesus. O que nós sabemos são que ele falou a respeito dos sinais. Haverá guerra, haverá rumor de guerra, vai vir um período de tribulação e outro de grande tribulação, que é onde aparecerá o anticristo. Então, o que basta para nós é isso, né? Pronto, vamos lá. Será que o filho sabe o dia de sua volta ou ele não sabe o dia de sua volta? Porque ele disse isso, né? Os anjos não sabem, só o pai sabe, o filho também não sabe. Precisamos considerar algumas coisas com respeito a esse texto, e eu vou falar o meu entendimento a respeito. Alguns teólogos que dizem que realmente Jesus ainda não sabe. Ele não sabe o dia que ele vai voltar. Como eu entendo esse texto? Vejam só. Jesus é Deus? Sim. Como Deus é Espírito, Jesus também é Deus e Espírito. Agora, Jesus encarnou, então ele tem um corpo. Certo? Então, na sua natureza divina, Cristo precisa comer? Não. Ele precisa dormir? Cristo precisa beber? Não. Lembra-se de quando ele foi naquele poço e ele pediu à mulher um pouco de água? Lembra-se na cruz que ele teve sede? Né? Essa sede é da natureza terrena ou divina? Quando Jesus dorme no barco que estava cansado, isso é da natureza humana ou divina? Humana. Quando Jesus ressuscita Lázaro, isso é da natureza divina ou humana? Quando Jesus perdoa o paralítico e diz: teus pecados estão perdoados, agora pegue o seu leito, levante-se e ande. Isso foi divino ou humano? Divino. Então, há coisas que competem à natureza humana e coisas que competem à natureza divina. A Bíblia vai mostrando isso. Né? Quando ele ressuscita, ele diz: um espírito não tem carne e ossos, como vocês veem que eu tenho. E ele come. E ele come. Então, quem comeu? Jesus comeu. Mas a sua natureza humana, especificamente. Sua natureza divina não tem necessidade disso. Então, se eu digo, Jesus como Deus não sabe o dia de sua volta, e essa frase já é contraditória, porque ele não pode ser Deus sem saber o dia de sua volta. Não pode. Como é que ele vai ser Deus sem saber o dia de sua volta? Então ele não tem onisciência. Ou a gente vai ter que inventar aqui uma coisa dizendo que, não, ele tem onisciência, menos isso. É igual aquele que diz assim, Deus decreta todas as coisas, menos a salvação. A gente vai ter que apartar. É claro que a gente está lidando com um assunto muito difícil. Porque falar de como se relacionam as duas naturezas é algo muito difícil. Que a igreja discute há séculos. Então você tem que ter cuidado para não desmerecer a natureza humana e também não desmerecer a natureza divina. Então, qual é a minha posição? Muito simples. Jesus falou por meio de sua natureza humana, não por meio de sua natureza divina. Como Deus, ele sabe o dia de sua volta. Porque ele é Deus. Porque se ele não soubesse, ele não era Deus.
A gente vai ter um problema com isso, né? Mas, de fato, tem teólogos sérios, eu conheço muitos, que dizem que ele realmente não sabe. Eu acredito que ele sabe. Né? Mais alguém, irmãos? Tem alguma pergunta? Volta. É fácil, volta. É fácil a pergunta, é fácil. Certo. Do Apocalipse 20. Veja o contexto aqui. Verso 4. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foram dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Está falando de quem? Os decapitados, quem são esses? Os crentes, né? Então eles estão aqui no céu. O crente morre, ele vai para o paraíso. É o que a gente chama de céu. O texto continua. Bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Quem não recebeu a marca na fronte e na mão? Os crentes. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quem viveu e reinou com Cristo durante 1000 anos? Os crentes. Verso 5. Os restantes dos mortos. O autor estava falando de quem? Até agora. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completaram os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Até aqui, onde a gente viu aparecer os ímpios. Do verso 1 ao 6. Não. Isso vai aparecer do verso 11 ao 15. Então a gente tem um texto falando da igreja. Do verso 1 ao 6. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Que mortos eram esses? Olha o contexto aqui. Os degolados. É porque a gente se apega muito à questão dos restantes, né? Achando que restantes aqui está falando de outro grupo. Veja só. Os degolados não adoraram a besta. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. O que é que a gente precisa guardar aqui? Que esses restantes também são crentes. E que eles vão ressuscitar apenas na segunda vinda. Isso basta. Certo? Mais alguém, irmãos? Já deu. É fácil. 13. Certo. 13, 16 em diante. A todos os pequenos e os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, esses que têm a marca, esses que estão identificados com a besta. Há países hoje de alta perseguição aos cristãos, que no RG, o que corresponde para nós RG, diz a religião deles. Hoje acontece isso. E eles têm dificuldade de comercializar, de viver, de vários aspectos, inclusive econômicos. Isso já acontece hoje. Né? Quando a gente olha para aqui, para a marca, número do seu nome, qual é o número do nome da besta? 666. A gente já entendeu o que é isso. O que é a marca? É esse domínio da besta sobre esses. Então, esses terão acesso. Quando a gente olha, por exemplo, para a Alemanha nazista,
Vocês se lembram o que fizeram com os judeus? O que é que os judeus tinham no braço? Os judeus, eles eram identificados como judeus. Estilo Davi. Então eles eram marcados. Vai acontecer da mesma forma na grande tribulação. Esses que pertencem ao anticristo têm a marca do anticristo. O problema é que a gente só tem na mentalidade assim uma marca física, né? Vai acontecer o quê? Né? E a nossa mente é muito curiosa para saber, né? Mas a gente vai saber se a gente estiver vivo, viu? Porque a gente vai estar lá. Se acontecer a grande tribulação, se a gente estiver vivo, a gente vai estar lá. Deus queira que eu não esteja. Verso 18. Até aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número é 666, né? Conforme a tradução aqui. Mais alguém, irmãos? Eu vou largar, vou deixar o pastor Pedro aqui agora. A gente vai fazendo revezamento. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Vamos lá. Semana que vem é mais tranquilo, é o juízo final. Vamos ficar de pé, vamos orar.